Legal. Então, na aula passada, a gente fechou a parte geométrica. A gente vai voltar a ela ainda mais à frente, com uma aula sobre modelagem geométrica, ok? Mas eu acho que o que a gente precisa, básico de geometria, vocês já viram até agora. Aí a gente passa a ver a parte de fotometria. Lembra que eu falei que fazer síntese de imagem, né? Fazer computação gráfica é você combinar essas duas coisas. É você combinar geometria com fotometria. De alguma maneira, você tem que ter esses parâmetros, né, armazenados no seu computador, tá? E a partir desses dados que você tem armazenado, você vai criar um programa que vai gerar as imagens que você deseja, ok? Então, na aula de hoje, a gente vê um pouco de imagens, como representar imagens. A gente tem duas formas de representação, e para as próximas aulas, a gente vê um pouco de processamento de imagem, ok? Então, quando eu falo de uma imagem, vocês se remetem logo para uma foto, sei lá, você pega o celular, tira uma foto, né? Isso, para a gente, representa o que a gente chama de imagem, ok? Fisicamente, como ela ocorre, né, na natureza, como uma imagem, a gente tira, ela pode ser considerada, né, fisicamente, a física é do F maiúsculo, né, a área da ciência, né, que estuda, uma das áreas da ciência, é isso que a gente está falando, ok? Então, a gente pode definir a imagem dentro da física como a distribuição de energia luminosa no filme 2D. Aí eu coloquei uma função, ela é uma função de energia, né? Então, se é energia luminosa, a gente chama de E. É de x, y, lambda e t, ok? O x e o y refere-se à posição espacial. Então, em OpenGL, eu já coloquei para vocês que o 00 está no canto inferior esquerdo da imagem, né? E o x cresce à direita e o y acima, né? Ok? Tá, então, x e y seria isso. Repare, isso aqui é contínuo, né? X e y é contínuo. E ela não é contínua só no espaço também. Eu tenho aí um lambda. Lambda, ele representa, então, a parte de iluminação, ok? Então, eu tenho um x e um y, digamos, eu consigo tirar o x e y de imagem a partir da minha representação geométrica no computador, usando o que a gente viu até a aula passada, né? Se eu fosse projetar a representação geométrica na imagem, e o lambda, aí já vem para a parte de fotometria, ok? Que é justamente o que a gente começa a discutir na aula de hoje. Então, a gente pode ver que esse lambda, apesar de ele estar como um único valor aqui, na verdade ele é uma função também, ok? E normalmente a gente usa 3 valores, né, para representar o lambda. Depois a gente vai chegar a isso. E se eu colocar uma quarta variável, um quarto parâmetro aqui nessa função, aí eu passo a ter imagens contínuas no tempo. Então, tudo isso aqui são valores contínuos, tá? Nada daqui é discreto. Ah, pô, mas eu estou usando o computador, e no computador nada é contínuo, tudo é discreto. Tá? E aí, como é que eu faço para representar isso aqui no computador? Eu não posso sair direto. Então, numa das próximas aulas, a gente vai ver essa parte de iluminação, tá, ok? Mais em detalhe, como é que a gente faz para representar isso no computador. Mas, na aula de hoje, a finalidade é a gente ver o que é uma imagem na sua essência, ok? Então, eu acho que vocês conseguiram entender aí que ela é na verdade, uma função, né? Uma função e muito complexa. E em computação gráfica, como eu já falei para vocês na aula passada, a gente tem muito o costume de querer
fazer as coisas minimizarem, ok? Porque senão a gente não consegue fazer o que a gente quer em todo o tempo que a gente tem disponível e nem usa com todo o poder de processamento que a gente tem, né? Mesmo hoje em dia, ainda não é viável você usar essas funções, né? Por exemplo, se eu for colocar uma lente no meu sistema, já vai complicar tudo, né? Ok? Se eu for simular uma lente no meu sistema de computação gráfica. Bom, então, como é que a gente representa a imagem? A gente tem duas maneiras de representar uma imagem no computador, ok? Essa é a maneira mais utilizada, ok? Na verdade, a gente chama isso de raster, é uma forma raster, significa eu tenho várias linhas, né? Para representar, e cada linha ela é composta por vários pixels, ok? Essa é a maneira tradicional como vocês entendem uma imagem, né? Uma porção de quadradinhos, cada um pintado de uma cor aí. Então, se eu sair pintando esses quadradinhos que estão em cima do cubo aqui de uma cor diferente, para mim, eu consigo entender que isso aqui é um cubo, né? É a imagem de um cubo. Na verdade, é a imagem das arestas do cubo, né? Porque no interior do cubo aqui não está pintado, ok? Uma das vantagens desse modelo, e também que é uma desvantagem, ok? É que ele tem tamanho fixo, ou seja, se eu definir que a minha imagem tem 1000 por 1000, ou é Full HD, por exemplo, dizendo que a minha imagem é Full HD, ela tem lá uma certa dimensão, aquilo vai continuar sempre a mesma coisa, né? A dimensão da imagem, o tamanho dela não vai alterar nunca, ok? Isso é bom, que é algo que eu já consigo prever. Se eu for alocar memória, por exemplo, eu já sei a quantidade de memória que eu vou alocar e assim por diante. Eu não preciso trabalhar com alocação dinâmica de memória, nem nada disso, né? Ok? Ela serve, né, de propósito geral, então isso é uma coisa boa também. Depois eu vou dizer por que essa parte aqui não é boa, tem o tamanho fixo, certo? Ela serve para todos os... Hoje em dia é o que é utilizado, né? Se eu estou, pelo menos, em computador. Tá? Mas para alguns casos também pode ser que ela não sirva. Aí eu preciso ir para essa outra representação, ok? Um dos problemas, ela é aproximada, significa se eu aproximar, der um zoom na imagem, né? E várias vezes, repetidamente, em algum momento eu vou começar a enxergar as arestas como eu estou enxergando aqui, né? Uma série de quadradinhos, e aí isso não é legal, ok? E outra coisa, eu tenho que armazenar aqui todo pixel, né? Então, eu tenho uma porção de pixels aqui fora da imagem, que nesse modelo aqui, por exemplo, eu não precisaria armazenar, mas como eu estou trabalhando, se eu estiver trabalhando com raster, eu sou obrigado a armazenar, né? Esses modelos. Eu sou obrigado a armazenar a imagem toda, né? Ok? Queira ou não, eu tenho que armazenar, sei lá, de 1000 por 1000, eu tenho que armazenar 1 milhão de pixels, toda vez. Eu tenho que ter memória para isso. Ok? Já no formato vetorial, como é que ele funciona? Então, para armazenar uma imagem dessa, por exemplo, né, já que eu falei de armazenamento, eu só preciso saber os pontos iniciais e finais de cada um desses segmentos aqui. Veja bem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu tenho 9 segmentos, né? Se eu tivesse o cubo completo, eu teria 12 segmentos. 12 segmentos são 24 pontos. Com 24 representações de ponto no computador, para pontos, né, eu consigo armazenar um cubo. Tá? Enquanto que aqui eu vou precisar de 1 milhão de pixels, né, para serem armazenados. Então, eu posso armazenar mais uma coisa. Qual é a cor disso aqui, né? Aqui a cor já estaria colocada no pixel. Aqui eu posso armazenar qual é a cor de cada um desses pontos, ok? É óbvio, se eu estiver trabalhando com alguma coisa que tenha textura, né? Já deu para ver que esse tipo de representação vetorial, ele não vai funcionar muito bem, né? Ele não é muito legal. Pô, mas isso aqui é muito utilizado hoje em dia ainda, né? Principalmente quando você vai para
fazer computação gráfica através da internet. Então, a gente tem aí formatos, tem padrões de programação, né, para a internet que trabalham baseado nesse formato vetorial. Se vocês já ouviram falar do padrão SVG, Support Vector Graphics, ele é um dos padrões que utiliza esse tipo de representação, ok? Então, na verdade, um misto entre a representação vetorial e a representação raster, ela parece ser, hoje em dia, a mais adequada para você representar no computador, ok? Claro, quando eu estou visualizando hoje em dia, antigamente a gente tinha monitores que funcionavam dessa maneira. Antigamente, há 50 anos atrás, eles saíam traçando, a gente tinha um canhãozinho que saía passeando na tela, desenhando essas linhas. Quando eu terminava de desenhar tudo, eu volto na primeira linha de redesenho novamente. Então, pensa, se eu ficar passando nessas linhas aqui 30 vezes por segundo, fazendo isso aqui, eu vou conseguir dar a entender que só essa parte aqui da imagem, né? Só esses pixels, eu vou conseguir fazer com que esses pontos aqui na tela fiquem acesos. Eles ficando acesos, eu vou conseguir visualizar. Então, os primeiros monitores eram assim, ok? Mas aí os monitores migraram para o padrão raster, e hoje em dia é o que impera. A gente vai ver isso mais à frente. Então, esse formato, ele morreu para display, para visualização, né? Mas ele continua sendo usado ainda na parte de representação. Okay? Que é o que a gente está vendo aqui, né? Como representar imagens. Então, tem tanto formato vetorial quanto o formato raster. Veja bem, esse formato vetorial, ele é exato. Significa, se eu pegar uma aresta dessa daqui e der um zoom nela, né, eu vou continuar sempre com uma aresta. Eu nunca vou chegar a uma situação como eu tinha lá no outro formato, uma série de quadradinhos, né? Eu não vou conseguir pixelizar aqui, né? Então, entre dois pontos A e B, eu sempre vou conseguir, dados quaisquer numa aresta dessa, eu sempre vou conseguir uma reta, ok? Já aqui, no formato raster, não é verdade, ok? Agora, depende do tamanho do objeto, né? Isso aqui é baseado no objeto, fica inviável usar esse padrão aqui para representar. Então, se eu tiver um objeto muito complexo, aí é melhor não representar no formato vetorial, né? Talvez. Por isso que tanto ele é uma coisa legal, ser baseado em objeto, quanto ele é uma coisa que não pode ser bom, ok? Por exemplo, para fazer textura, e se eu quiser um degradê na imagem, por exemplo, um shade, né? Um degradê, aí fica complicado usar esse formato, ok? Mas ele ainda é utilizado hoje em dia para algumas coisas, tá? Principalmente para mapas, para mapeamento. Então, o Google Maps, essas ferramentas aí de mapa que vocês têm no celular, provavelmente elas tinha, né? Não sei se hoje em dia mas ela trabalha nesse formato também, ok? Um formato vetorial. Legal. Então, em se tratando de display, né, de colocar na tela do computador, como eu disse, antigamente a gente tinha esse formato vetorial, mas eu nem vou falar muito sobre ele, era um canhão de elétron, né, que passava, e aí, por exemplo, para fazer esse traço e esse traço, eu desligo o canhão quando chega aqui, ligo ele novamente aqui, vem para cá, né, desliga aqui, ligava aqui, fica fazendo essa passagem, ok? Mas hoje em dia ele deixou de ser usado porque surgiu o formato raster, né? Para representação, para visualização no display do computador, ok? Então, como é que funciona isso? É feito um scan, tá certo? Ele sai da primeiro pixel da primeira linha, seja de baixo ou seja de cima, né? Hoje em dia, no display, ele vem de cima para baixo e vai para a segunda linha, ok? Esse era o modelo inicial que surgiu lá nos monitores do tipo TRC, tá? Monitores do tipo TRC eram
TRC significa tubos de raios catódicos, tá? Eram aqueles monitores, aquelas televisões antigas, né? Elas são TVs do tipo TRC. Então, num monitor daquele tipo, é assim que ocorre. Tá? É percorrida a linha, tá ok? Chegou lá no final, volta para a primeira linha, e aí o canhãozinho ele tem sempre o mesmo percurso, ok? O tempo é sempre o mesmo, isso é uma vantagem, né? Então, se eu consigo fazer isso a 30 vezes por segundo, né? Percorrer a imagem toda 30 vezes por segundo, voltar, aí é sinal que eu consigo dar a entender, eu consigo até fazer a pessoa pensar que isso é uma coisa contínua, né? Então, a questão da continuidade, apesar de ser discreto, mas a questão da continuidade, ela consegue ser percebida aqui, ok? A gente consegue enganar, né, o ser humano para que ele pense que o que ele está vendo lá é uma coisa contínua, ok? Então, é assim que funcionava nos TRCs, os LCDs LED plasma é semelhante a isso, né? Eu tenho que ter, claro, hoje em dia, isso provavelmente é feito, para alguns deles é feito em paralelo, né? Ele já joga em todas as posições lá ao mesmo tempo. Se for LCD, se for um LED, por exemplo, né, ele vai acender, LED é luz, né? Ele vai acender as luzinhas lá todas ao mesmo tempo, de uma determinada cor, da cor que você pedir, né? Ok? Então, isso aí você consegue alterar e ele já joga na tela, tá? Então, essas tecnologias LCD, LED e plasma, né, que é mais utilizado hoje em dia, substituíram o TRC nesse formato raster de visualização, ok? Uma coisa boa para nós, uma vez que hoje em dia é que isso é um vetor, é uma matriz, né? Como eu falo, é um vetor, um array 2D, eu estou falando que isso é uma matriz. É uma matriz de pixels. Legal, então a gente passa a trabalhar numa imagem como sendo uma matriz. Isso é bom, a gente está, de certa forma, acostumado a trabalhar com operações matriciais. Então, eu consigo aplicar transformações em imagem, né? Consigo trabalhar a imagem como se ela realmente passa a ser uma matriz, né? Para nós. E eu vou trabalhar com os valores de uma matriz, né? E trabalhar com os valores de uma matriz é tranquilo. Matematicamente, a gente sabe fazer isso, ok? Uma coisa boa é que a taxa vai ser sempre a mesma, quer dizer, eu vou ter sempre 30 frames, ou 60 frames, ou 120, né? Tem alguns displays hoje em dia que são mais rápidos do que isso, tá ok? Mas aí continua aquele problema da discretização, né? Se eu chegar... primeiro que eu estou trabalhando com valores discretos aqui, então, entre um pixel e outro, eu tenho que, às vezes, compatibilizar os valores dos pixels para que visualmente, né, se eu for colocar a cor exata do centro do pixel, visualmente pode ser que aquilo não seja a melhor escolha. Então, às vezes, a gente tem que tratar esses problemas aí de discretização. A gente chama normalmente isso de alias. Então, quando vocês ouvirem falar a palavra aliasing, né, vocês vão entender que isso é um erro de discretização. Se eu pegar um tabuleiro de xadrez, por exemplo, né, e levar ele para o infinito, quando lá no finalzinho, lá daqui a 100 metros ou 200 metros, e aí, qual é a cor dos quadradinhos? Vai ser preto ou vai ser branco? Entre um e outro. Então, você começa a introduzir esses erros. Esses erros a gente chama de erros de aliasing, ok? Devido à discretização, né? A gente não consegue, a gente precisa discretizar, ok? Além do que, tem aquele problema do zoom, né? Que também pode ser entendido como um erro de discretização. Se eu sair dando zoom, num determinado momento, eu vou enxergar, eu passo a não enxergar, a enxergar como quadradinhos e não mais de forma contínua, né? Claro, hoje em dia isso já não é muito mais problemas, porque nós já estamos aí no 16K, né? Não vou falar nem 4K, a gente está com 16K, que são imagens de altíssima resolução, ok? Então, esses problemas todos são minimizados, né? A gente já consegue
muito mais realismo, né? Já chega muito mais próximo da realidade, ok? Com relação a tipos de imagem, veja bem, a gente está trabalhando tipicamente aqui com imagens de intensidade. Então, eu posso entender que o que nós pensamos em computação gráfica são coisas similares a uma fotografia, né? Nós queremos reproduzir, ou melhor, sintetizar objetos objetos do mundo real, né? Que sejam parecidos com objetos do mundo real, ok? Então, isso é uma coisa similar à fotografia. Então, no fundo, a gente está codificando intensidade, né? E cor. Intensidade da luz, ok? Ou seja, se eu tiver cor e não tiver luz, não adianta nada. Eu vou ter preto, né? Ok? Então, eu tenho que ter cor e luz. Então, basicamente, são essas duas coisas aqui que a gente codifica. Ok? Daí vem aquele lambda lá daquela equação, né? E normalmente, quando a gente fala de imagem de intensidade, a gente entende como sendo aquelas, né, adquiridas por câmeras, ok? Mas a gente tem, lembrando, né, outros tipos de representações, eu vou dizer assim, da realidade, né, que podem ser representadas através de imagens também, tá? Como, por exemplo, imagem de profundidade. Hoje em dia está muito na moda, né? Inclusive, eu saio do formato tradicional que a gente mais ou menos está acostumado, que é trabalhar com matrizes, né, de pixels, e posso trabalhar como, por exemplo, com nuvens de pontos, ok? Não necessariamente seguindo uma ordenzinha, como quando a gente tem uma imagem, o pixel 0 está aqui, o pixel 1 está aqui, e assim vai. Eu posso ter um ponto com coordenadas 3D e o valor de intensidade e cor, né? Ou a gente pode traduzir isso no RGB, a gente vai ver isso na próxima aula, associado a ele. Tá? Então, quando eu tenho um ponto e uma cor e intensidade associado a ele, a gente passa a ter o que a gente chama de trabalhar, né, com uma nuvem de pontos. Então, se eu tiver muitos pontos com essa representação, eu estou codificando também aí uma imagem, que, aliás, passa a ser uma imagem, né, 3D para mim, né, porque eu tenho x, y, z, ok? A gente chama, isso é mais ou menos uma combinação de range image com imagem de intensidade, fica no meio dos dois, né? Ok? Então, quando a gente fala de imagem de intensidade, a gente está codificando forma e distância ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, se eu tiver um sonar ele é uma imagem de profundidade, né? Eu consigo, para cada pixel de um sonar, eu sei a distância que ele está. Tá? Eu sei que esse pixel... Só que o sonar, ele não me traz a informação de intensidade e cor. Ele só traz a distância, ok? Mas eu consigo tirar a forma também, né? Tá? Tanto que tem alguns robôs que tem lá alguns arrays, a gente chama de array de sonar, né? E ele consegue se localizar no ambiente, consegue executar algumas ações no ambiente baseado só nisso, baseado no que ele consegue perceber através de sonar, ok? Seria isso aqui só para vocês verem que a gente pode estar trabalhando com outros tipos de imagens, não só imagem de intensidade. Apesar de que aqui em computação gráfica, a gente vai trabalhar com imagem de intensidade, ok? Então, um exemplo aí de outras imagens, de outras coisas que podem ser representadas, né, como forma de imagem, é o sonar, câmera, laser, MR, o Kinect, né, câmeras estéreo e assim vai, ok? A gente tem alguns exemplos disso no laboratório, no nosso laboratório na universidade, a gente tem vários tipos de câmeras diferentes lá, né? Ok? Câmeras de profundidade. Bom, mas aqui em computação gráfica, uma característica a menos das nuvens de pontos, né? Das outras imagens, dos outros tipos de imagem que eu falei aqui, ok? Não nuvem de pontos, que elas são uma matriz 2D de valores, números, tá? Isso tem algumas consequências. A primeira é que a relação,
ocorre, né, uma relação exata entre a imagem com a cena. E essa relação era determinada ultimamente pelo processo de aquisição, né, que depende aí do sensor que se está utilizando ou simulando. Aqui em CG a gente vai simular esse sensor, é isso que a gente vai tentar fazer em CG, exatamente o oposto. A gente vai tentar simular uma câmera, né? Ok? A gente vai pegar um dado e vai tentar simular uma imagem, né? Jogando lá na memória do computador o valor que seria jogado, no caso, no fotossensor da câmera. É isso que a gente vai fazer. Então, isso é legal. Eu sei que do lado direito de um pixel, lá na cena, eu tenho um objeto, eu tenho uma superfície, né? Se eu vier um pouquinho para a esquerda, essa superfície, ela provavelmente é contínua. Se ela for discreta, tem alguma outra superfície, se ela der um problema de descontinuidade, é porque tem uma superfície na frente dela, né? Aí eu consigo também representar isso, mas eu sei que ela guarda uma relação. O que é a esquerda aqui está à esquerda na cena, o que é a direita está à direita na cena também, no real, né? Tá? Então, isso é que a gente diz que tem uma relação exata da imagem com a cena, tá certo? Essa relação ela é preservada na imagem. Tá? Outra coisa legal é que a gente consegue, então, extrair qualquer informação a partir de uma matriz 2D, ok? Inclusive, a gente consegue, a partir do 2D, inferir formas, inferir o 3D. Okay? Existem técnicas em visão computacional para fazer isso. Só que aqui, veja, a gente quer fazer o contrário. A gente está simulando aqui o contrário, né? A gente está tirando 3D e jogando para 2D. Ou seja, parece, né? Vou colocar entre aspas aí, esse fácil, parece ser fácil simular uma imagem sintética, que é o que nós queremos fazer em CG. Claro, eu tenho que entender vários parâmetros, eu colocaria físicos aqui com F maiúsculo, né, que se trata realmente de coisas físicas. Então, por exemplo, lá da física eu teria que estudar processos de reflexão, quais são os modelos de reflexão, né, como eles ocorrem, né, mais ainda, refração, difração, não sei se vocês já ouviram falar nesse fenômeno, mas ele ocorre, são 3 fenômenos físicos, né, relacionados à luz, ok? Quando eu trato da física com F maiúsculo, então eu tenho que tratar a luz como onda eletromagnética. E aí, na próxima aula, a gente vai ver como sair disso, né? Sair de ondas eletromagnéticas e chegar no RGB. Para a gente, eu tenho uma matriz RGB, é assim que eu entendo uma imagem, né? Ok? E usando esses parâmetros físicos todos, eu preciso entender também, usando agora o fisiológico, né? Físico e fisiológico. Como é que isso ocorre no sistema visual humano? Se eu entender um pouquinho disso, é um passo para eu conseguir enganar o ser humano, né? Fazer ele pensar que ele está vendo um objeto, ou fazer ele pensar que ele está vendo um pedaço de carne suculento lá, um pão, né, bem cheirosinho, para quem ainda não tomou café, que está tomando café aí, né? Mas, na verdade, aquilo é uma representação que não tem nada a ver com o pão, né? É apenas estou enganando, né? E é isso muito que a gente faz aqui. A gente vai trabalhar com esses parâmetros, né? Todos aí, a gente vai conseguir não precisar entrar nesses parâmetros físicos e fisiológicos, né? Mas a gente consegue enganar o ser humano, okay? Em computação gráfica. Além disso, a gente precisa entender os parâmetros ópticos e geométricos que a gente já viu, né, até a aula passada. Então, qual tipo de lente? Eu estou usando lente? Na aula passada a gente viu que a gente não precisa do modelo de lente. A gente pode usar aquele modelo pinhole, né, que é o mais simples possível. Mas eu preciso de distância focal, eu preciso saber qual é o ângulo, né, de visualização, campo de vista, né, abertura angular, né, se eu estiver trabalhando com lente, ok? Mais ainda, eu preciso saber a segunda parte, lembra que, na verdade, a gente viu primeiro, na aula passada, que é a parte de projeção.
tipo de projeção, ortogonal, perspectiva, né? Mais ainda, a transformação de visualização, que está aqui, ó, posição e orientação da câmera no espaço, né? E quais são as distâncias, se eu quiser representar uma câmera fielmente, eu colocaria mais ainda. Isso aqui a gente ignora também em computação gráfica, ok? E tanto que eu nem passei para vocês, mas existe uma distorção. À medida que eu me aproximo das bordas de uma imagem também adquirida por um sensor, ela tem as bordas das imagens são menos iluminadas, tá? Então eu posso querer representar, eu posso querer colocar isso. Se eu tiver mais no canto, quanto mais distante do centro da imagem, eu vou tirar um pouquinho da iluminação, vou alterar um pouquinho a cor do pixel, né, para que ele pareça menos iluminado, tá? Então isso é a influência da posição na imagem, né, com que o ponto é projetado, ok? Sem contar que ele é distorcido, né? Bom, e aí tem os parâmetros fotométricos, que é o que a gente começa a ver a partir de hoje, né? Qual é o modelo da luz que chega ao sensor? Basicamente, ele se refere a isso, né? Após a reflexão nos objetos da cena. Lembra que eu coloquei aquela imagenzinha, vou colocar ela daqui a pouco novamente para vocês. Então, eu preciso saber o tipo, a intensidade, a direção de iluminação. Nem todas as luzes são iguais com relação à direção. Por exemplo, o Sol, a gente pode entender que os raios que saem do Sol e chegam até a gente na imagem, eles são paralelos, né? Já numa luz, isso não é verdade. A luz, ela irradia em todas as direções. Uma luz dessa tipo bulbo, né? Ok? Mais ainda, não só compreender os parâmetros da luz, né? Tipo, intensidade, direção, tipo, depois eu vou passar direitinho para vocês, quando a gente vê isso, ok? Mas eu preciso saber também propriedades de reflectância das superfícies. Então, se eu tiver uma esfera de cristal, né, ela vai ter reflectância diferente de uma esfera, de um globo terrestre, né, que é azul e verde e vermelho, onde tem cidade, né, ok? Eles são diferentes, ok? A reflectância deles é diferente. O bulbo de cristal vai refletir muito mais. Então, eu preciso entender essa parte da reflexão também. Eu preciso estabelecer modelos de reflexão, ok? Além do tipo, intensidade e direção. Isso são parâmetros fotométricos. Mais ainda, a estrutura do sensor, né, que eu estou simulando, eu vou jogar toda mais luz, menos luz, né? Ok? Como eu posso simular isso também, né? Quanta luz ou quanto de coisa que eu quero na imagem. Tá? Então, se eu estiver mais distante, por exemplo, eu posso simular alguma coisa para jogar menos luz. Se eu estiver mais perto, entendeu? Justamente, eu estou tentando justamente simular aqui um fotorreceptor. É isso que a gente pensa quando a gente está sintetizando, fazendo computação gráfica, né? Ok? Tem outros parâmetros, né, que entra aí. Quais são as propriedades físicas, então, do CMOS, né? CCD, que vai estar lá na câmera. Tem também problemas aí de discretização, né? Que a gente pode querer representar no computador também. Então, tem 3 tipos de quantização. A gente já viu 2 lá atrás, quando eu coloquei aquela equação, que é o espaço, né? X e Y. Eu saio de XY e entro em XI e YI, que são pixels, né? Ok? Escala da intensidade, certo? Eu não consigo ter a cor, né, e a luz representada em forma contínua, então eu vou ter que quebrar isso em alguns valores, e normalmente a gente usa isso entre 0 e 255, né, e com 3 cores, com R, com G e com B, né, é assim que a gente resolve essa quantização da intensidade. Eu tenho outras coisas também que eu posso querer simular, quantização no tempo, quanto tempo eu vou deixar aberta a minha câmera, mais tempo, né, se eu estiver simulando uma câmera real,
ok? Mais luz ou menos luz, né? Significa, se eu deixar mais tempo, a imagem vai sair mais perfeita, se eu deixar menos tempo, vai sair menos perfeita, ok? Em suma, eu estou querendo simular esse processo aqui, né? O que está interessando aqui em computação gráfica é a cor desses pixels aqui na imagem, no final, no plano imagem, né? É isso que a gente está querendo fazer. A parte geométrica a gente já viu na aula passada. Então, pelo menos de um ponto, né? Para cá. Depois a gente vai estender isso a mais de um ponto, né? Ok? Uma das aulas a gente vai ver alguns algoritmos de visibilidade, que a gente chama, né? Isso, tá? Ou seja, saber quem é que está visível na imagem, né? Aí, se tiver um na frente do outro, por exemplo, qual que eu vou pintar primeiro, isso gera problema, né? Se tiver um objeto na frente do outro. Tá? Mas, em suma, a interação entre a luz, os objetos, né? O sistema de lente aqui é que vai definir para mim, né? No caso, a gente está assumindo o pinhole, isso tudo vai definir a cor do pixel lá na imagem, ok? Bom, quando eu crio uma imagem, eu tenho que jogar ela no display, em última análise. No display é o que eu estou enxergando, é o que vocês estão enxergando na frente de vocês. A gente chama essa pecinha do computador, né? Que você consegue visualizar de um display, ok? Esse display, ele tem na memória do computador uma região que quando você escreve naquela região, você está escrevendo na tela, né? Então, display e tela, para a gente pode entender que é uma coisa só. Tá? E essa região da memória onde eu escrevo, ela é chamada de frame buffer, ok? Então, se eu colocar algum valor lá no frame buffer, esse valor ele é automaticamente repassado para a sua tela, para o seu display. Tá? Pode entender dessa maneira. Então, na verdade, a gente tem que controlar isso. Eu não quero já escrever lá no frame buffer, já sair no display. Às vezes eu quero montar a imagem primeiro, para depois liberar ela. Existem maneiras de a gente controlar isso, né? Se você mantiver 2 frames buffers, por exemplo, você pode escrever em um, enquanto o outro está sendo visualizado. Quando você termina de escrever no seu outro, você troca, ok? E aí aquele primeiro passa a ser visualizado. Mas ainda, algumas vezes, você cria aqui uma memória, uma outra região de memória, onde você escreve, e aí depois, quando você terminou de escrever, você diz, agora pode jogar lá para o frame buffer, ok? Então, na maioria funciona dessa terceira forma que eu falei. Escreve da memória, e aí você pede para a memória jogar para o frame buffer. Esteja ou não usando 2 frame buffers, né? Ok? Mas usar mais que 2 não faz muito sentido, né? É justamente para evitar esse problema de... no OpenGL, quando vocês começarem a trabalhar, tem uma situação onde se você usar um só, ele vai começar a fazer um que a gente chama de flickering, né? A imagem vai começar, a tela vai começar a piscar, né? Ok? Nesse caso, você precisa de 2. Ok? Bom, o que a gente sabe é que se a gente escrever lá nesse frame buffer, a gente vai estar controlando, na verdade, o brilho, né? Que vai estar saindo lá no display. Ok? Então, quando eu estou escrevendo no frame buffer, eu estou falando de cada unidade lá do frame buffer, para mim é um pixel, né? Se eu tiver esse pixel em cores, que hoje em dia não faz mais sentido você ter preto e branco, mas antigamente até fazia sentido. Aí você tem que escrever em 3, né? Em R, em G e em B. E aí você também tem uma determinada profundidade, né? Para cada uma dessas 3 cores. Normalmente com 8 pixels, 8 bits, desculpa, já é suficiente para você ter 256, né? 256 níveis de intensidade para cada uma delas, para R, para G e para B. Tá? O que vai dar cor que não acaba mais. A gente vai ver mais à frente que não é necessário tanta cor assim, ok? Bom, esse array aí é o frame buffer,
então, ele possui uma profundidade, né? Viu? Quando eu falei 8 para R, 8 para G, 8 para B, eu já estou falando em 24 bits aqui. Tá? Além desses 24, a gente tem mais também, ok? Bom, uma coisa legal, isso funciona normalmente a 60 Hz. Por que funciona a 60? Você divide isso aqui no meio e se você passa uma vez pulando as linhas pares, se eu escrever só nas linhas ímpares, linha 1, linha 3, linha 5, chega lá no final, eu escrevi 30, né? E aí, no próximo, eu vou para as linhas pares. Tá? Se a gente somar os dois, aí eu consigo 60, ok? Passando linhas ímpares e pares. Eu consigo fazer isso a 60 vezes por segundo. Na verdade, é 30, mas que acaba virando 60, ok? A gente chama isso de modelo entrelaçado, que é como funciona hoje em dia, né? Todos os hardwares aí, eles escrevem dessa maneira para você não ter também essa sensação de mudança brusca da imagem. Né? Você consegue ter essa percepção. Mas se eu tiver 60 Hz, é mais do que o suficiente, né? Para a gente perceber mudanças imediatamente. Quando elas ocorrem, a gente já percebe. Ok? Então, como eu falei, esse tipo de display não tem mais hoje em dia, de 1 bit. Hoje em dia não faz sentido você não ter 24 bits. Esses outros tipos de display aqui, só faz sentido a nível de aplicação, ok? Às vezes, trabalhar com 24 bits pode ser, quando eu estou trabalhando com muitas imagens, por exemplo, tá? Estou trabalhando em sistemas de informação geográfica, né? Aí faz sentido eu trabalhar, mas quando eu vou jogar pelos displays, hoje em dia todos eles são o que a gente chama de true color, né? É no mínimo 24 bits para representar as cores, né? 8 para cada uma delas. Na verdade, tem mais coisas do que isso, né? Então, hoje em dia a gente tem displays com até 512, acho que tem até 1024 bits de profundidade. Tá? A gente consegue codificar também aqui no display distância. E o OpenGL tem um algoritmo que a gente vai ver depois, né? O OpenGL não, em computação gráfica tem um algoritmo, né? Uma forma de visualização que se utiliza do display, do frame buffer, desculpa, nessa parte de profundidade do frame buffer para poder ter um algoritmo que se utiliza dela para mostrar na tela, ok? O nome dele é até ZBuffer, talvez alguém já tenha ouvido falar. Depois a gente vai ver esse algoritmo direitinho. Então, legal. Eu disse que os frame buffer possuem 96 ou mais bits. 24 são para RGB. Tá? Além do RGB, eu coloco um alfa aqui, que são mais 8 bits. Esse alfa é para representar transparência, depois a gente vai ver para que serve. Ok? E aí, se eu colocar mais 32 com esses mais 16, né, aliás, aqui no final, para representar a profundidade, eu teria 8, 16, 24, 32, com 16, 48 bits. Um display, para gente que começou no início da computação gráfica, o sonho era a gente ter um frame buffer com 48 bits. E a gente conseguia 16 para profundidade, ou com 16 bits eu consigo armazenar um número com uma precisão bem legal, né? Ok? Para representar a profundidade. Eu consigo transparência, que era o canal off, e ainda 8 para R8, eu consigo 16 milhões de cores. Isso para a gente era um sonho. Então, quando a gente via esse monitor é true color, né? Eu lembro que a gente ficava, pô, que legal, o meu monitor é true color, bacana. Eram aqueles monitores TRC com 640 por 480, e a gente achava aquilo o máximo, né? Ok? Hoje em dia isso já está ultrapassado, claro. Se não for true color, se não for 24 bits hoje em dia, então já não dá para o buffer a parte de cor, né? Ok? Mas o alfa e o
do Z-Buff, e a parte de profundidade já tem mais do que isso, né? Inclusive, cor já se consegue representar mais cores também hoje em dia, tá? Então, 48 é 96, por isso que tem esse 96 aqui embaixo. Mas lembrando que hoje em dia você já tem bem mais do que isso, né? Que é bits, viu? 96 bits. A pixels, desculpem. Bom, entenderam aí essa questão da profundidade, né? Do frame buffer, ok? Então, 8 para R, 8 para G e 8 para B vai dar 16 milhões de cores, ok? Aqui um exemplo de cor, 255, depois na aula que vem a gente vai ver de onde é que surgiu esse RGB, né? Tá, mas vamos, por enquanto, aceitar que se eu escrever 255.00, a cor 255.00, né? Na verdade, quando a gente joga para o OpenGL, isso aqui é normal, ele trabalha com cores normalizadas, né? Ok? Mas eu tenho aí, posso trabalhar com 256 níveis de cor. 0 é totalmente faltando a cor e 255 é o máximo daquela cor, né? Se eu colocar 255, 255, 255, eu vou ter branco, ok? Bom, e por aí vai, né? Ok? Hoje em dia, então, não faz sentido mais eu trabalhar com menos do que 24 bits de cor, mas, repara, se eu for armazenar essas imagens, aí eu posso diminuir a resolução. Posso diminuir aqui para 8 bits, tá? Se eu estiver trabalhando com armazenamento. Ou para transmitir, por exemplo. Transmitir uma imagem, pegar cada pixel dela RGB e transmitir, né, fica complexo. Então, nessa hora, a gente precisa de reduzir, tá, ok? Para 8 bits, para 16, ou seja, para o que a sua internet, né, suporta, ok? Tem várias técnicas aí para redução da quantidade da profundidade, né, da imagem e também do tamanho da imagem para poder transmitir e depois reconstruir lá do outro lado, ok? A gente vai ver mais à frente. Bom, o que o hardware faz, na verdade, é combinar, né, essas três cores aí e restituir a cor de forma analógica para a gente poder, para controlar o brilho, né, lá no monitor do LCD ou plasma, né, que a gente utiliza, ou LED, que a gente utiliza hoje em dia, né. Então, eu já falei aqui que a tecnologia TRC já deixou de existir, deixou de ser fabricada, né. Legal, bacana. Então, uma imagem é uma matriz de pixels, onde o valor da cor de um determinado pixel, ele é determinado por 4 valores aqui, né? E mais a profundidade, tá? Teria aqui do lado a profundidade, mas a gente vai ver isso melhor, detalhe depois. Tá? O alfa aqui, por exemplo, se ele é igual a 0, significa que isso aqui vai ser a cor completa. Se eu colocar alfa 1 aqui, ele seria totalmente transparente, ok? Então, o alfa pode variar entre 0 e 255, na verdade, né? Mas depois, isso aqui é normalizado, ok? A gente vai ver que isso é normalizado. Eu tenho, nesse caso aqui, a cor vermelho, né? Se vocês já mais do que viram, isso dá, se eu pegar 255, 255, 255, eu vou ter 16 milhões de cores, né? Agora, repare que algumas aplicações onde eu quero escrever uma cor, né, eu quero falar, pô, essa cor é marrom, eu quero pintar de verde, eu quero pintar de vermelho, verde claro, vermelho claro, eu não preciso usar todas as 16 milhões de cores. Eu posso escolher um subset desses 16 milhões de cores. Tá? Na verdade, eu lembro que quando eu era mais pequenininho ainda, a gente tinha lá aquelas caixas de lápis de cor, eu nunca tive mais do que 12 lápis, mas eu lembro que tinha alguns colegas, né, mais poder aquisitivo, que tinha aí caixas com 24 cores, né, mas se eu pegasse lá dos 24, duas cores próximas uma da outra, separadamente eu já não conseguia muito bem distinguir. Então,
Se com 24 cores eu já não consigo distinguir muito bem entre uma cor e outra, para que 16 milhões de cores? Acho que a gente não precisa, em algumas aplicações, de novo, não precisa tudo isso. Tá? Onde você tem que ter a cor exata do que está lá na natureza, aí sim, você precisa usar os 16 milhões. Mas para a maioria das aplicações de sintetizar a imagem, você não precisa de 16 milhões de cores. Você pode trabalhar com menos cores do que isso. E aí, nessa hora, você seleciona um subset desse conjunto, ok? O subset você seleciona da maneira que lhe convier e cria uma tabela com esse subset. Você pode, inclusive, aí sair dando nomes, né? Para as cores. Você usar o define lá da linguagem C, define black 000, né? Define white. Aí, usando o define, você consegue, em outras palavras, dar até nomes, né? De forma que você pode mandar pinta da cor black, pinta da cor white, e assim vai, né? E, claro, você tem que criar um programinha aí que está trabalhando entre você e o OpenGL, né? Ou entre você e o hardware, para poder transformar aí essa tabela, né? Na cor real. Então, se eu tiver uma tabela, por exemplo, com 255 cores, e colocar na posição 0 da tabela 000, e sair colocando 1, 2, 2, 2 até 255, 255, 255, por exemplo, nesse caso que eu acabei de citar, eu vou estar gerando uma tabela de cores em níveis de cinza, né? Eu vou ter 0 todo mundo 0 é preto, e aí eu saio clareando até chegar no final lá no branco, né? 255, 255, 255. Pô, aí eu posso até dar nomes para isso. Cinza médio, cinza menos claro. Nomear 256 níveis de cinza fica um pouquinho complexo, né? Mas eu acho que vocês entenderam. Se eu estiver trabalhando com 16 cores, aí já fica uma coisa a mais, né? Eu já posso chegar próximo aí de uma aplicação, por exemplo, para um garoto de escola aí que está iniciando a ver as cores, né? Pinta de marrom, pinta de... Tá? Então, uma tabela de cores é isso. E a maioria das aplicações aí se utilizam de tabelas de cores. Algumas cores selecionadas entre esse range total aí para poder serem utilizadas. Tá? Aqui um exemplo de uma tabela com 30 cores, ó, já com nomes, né, dados para essas cores. Então, provavelmente eu tenho por debaixo desse sistema aqui alguma função que pinta da cor que eu quero, né? Pinta de cinza escuro, ele vai lá e joga essa cor aqui, ok? Então, isso é uma tabela até feita pelo pessoal, acho que isso aqui foi feito pelo pessoal do INPE, em São José dos Campos. Aqui é algumas tabelas de cores lá do X11, não sei se vocês se lembram quando eu coloquei que é uma das bibliotecas, né? Que era usada pelo Unix, desculpa, usada, né, pelo Unix, certo? Aqui é com os nomes na língua nativa, né, que ela foi criada, algumas cores, tá? Então, se alguma vez vocês ouvirem falar de tabela de cor, acho que vocês vão entender, após essa explicação, do que se trata, tá? Então, como eu falei, para você ler, gravar, manipular e transmitir, você pode usar padronizações, você pode usar quantidades de bits diferentes, você pode, por exemplo, se eu estiver lendo e jogando direto para a memória, se eu estiver lendo do disco meu local, né, eu posso estar com a imagem na resolução com a maior quantidade de bits que ela permite. Se eu for manipular na memória do computador, dependendo da aplicação, aí eu tenho que reduzir, ok? Mas na maioria dos casos, hoje em dia, que a gente já tem muito poder de processamento, a gente consegue trabalhar em resolução total. Mas se eu for transmitir, por exemplo, aí eu já não consigo. Aí eu tenho que reduzir a quantidade de bits, né? E isso foi gerando vários formatos diferentes. Os organismos de padronização aí começaram a cada um criar um formato, né? Claro, chegou-se a um consenso aí, ó, não, vamos parar e ter alguns formatos padrões, tá? E esses formatos padrões passaram a ser normatizados, né?
por entidades como a I3E, como aí tem vários organismos de padronização de computação, né? Da área de computação, da área de engenharia também, né? Ok? E para gravação também, né? Alguns desses formatos, então, a gente tem o JPEG, que hoje em dia é abreviado por JPG, né? A gente tem o TIFF, certo? A gente tem GIF, todos esses formatos acho que vocês já ouviram falar, o PPM, o EPS. EPS é é o formato da linguagem de impressão, né? Que é uma linguagem PostScript. Então, quando eu falo em Encapsulate PostScript, estou falando em imagens para gerar para impressão, ok? Aqui algumas ideias dos tamanhos, né, que esses formatos eles têm. Então, tem o JPEG, ele tem 24 bits, ele é pequeno na hora porque ele usa compressão, ok? Em memória eu trabalho com 24 bits, mas quando eu vou transmitir, por exemplo, aí ele permite usar compressão. Então, Huffman, né, tem alguns tipos de compressão que são aplicados para poder fazer ele ficar num tamanho menor na hora de gravar, na hora de transmitir, né? Ok? O TIFF, ele é bom, tipo, é um formato para o pós-geral, então todos os softwares aí, a maioria dos softwares que trabalham com todos os GIS, né, sistemas de informação geográfica, certamente eles têm uma função para ler imagens do tipo TIFF, ok? O GIF, ele permite vários tamanhos diferentes, é um dos mais populares, né? O GIF e o JPEG são dois aí dos mais utilizados. Tá? O EPS também, né? Tem vários outros formatos aí. Tem BPM, XPM, RASPEC, PNG e mais alguns ainda, né? Ok? Oh, então, legal. Eu vou transmitir, eu vou salvar, eu vou manipular, vou usar o formato que me interessa. Uma coisa que acontecia antigamente, que hoje em dia já não ocorre mais, a gente não tinha. Hoje em dia você tem na internet, você consegue fácil funções para ler em qualquer um desses formatos, para ler, escrever, assim vai, né? Antigamente a gente não tinha. Tinha que sair descobrindo sou da idade do bit lascado, como diz o outro, né? A gente pegava uma imagem e saía descobrindo. Ia testando, testando, até que encontrava, a imagem começa mesmo aqui na posição 300. Então, tem sempre um cabeçalho, né, da imagem, aí o tamanho de cada cabeçalho, de cada um desses formatos é diferente do outro, né? E eles não colocavam isso para a gente tinha que descobrir sozinho isso, a gente não tinha informações, o formato JPEG tem isso, isso e isso, né? Muitas coisas eram escondidas, e a gente tinha que sair atrás, sair testando, pegar o arquivo, mas hoje em dia vocês encontram na internet aí, com certeza, funções para leitura de arquivos em qualquer um desses formatos, ok? Então, só para vocês saberem que esse formato existe, ok? Eu vou interromper a gravação.